Será que isto me está a gravar bem? Vocês sabem que dia é hoje? Sim, hoje é dia 30 de junho, mas além disso, sabem que dia é hoje? É o aniversário dela, da Usagi! E como eu já ando a prometer este vídeo há muito tempo, ai, está a desfocar outra vez. Ai, cacete. Durante muitos anos achava a Naoko super arrogante. Na minha cabeça não fazia sentido o desdém que ela tem com o anime dos anos 90 e com o franchising da Navegante da Lua em geral. Afinal, do que é que ela se queixava tanto? O anime é considerado por muitos um dos melhores e dos mais marcantes da história, mais rentáveis de sempre, com uma network estimada em 14 bilhões de dólares. Criou-lhe uma legião de fãs a nível internacional, expandiu-se para outras formas de arte, é referenciado noutras mídias e influencia muitos criadores até hoje. Ela devia estar mais do que agradecida, saiu-lhe o jackpot. Certo? Mas em 2015 tudo mudou depois de eu ler o mangá e finalmente perceber de onde é que vinha tanto ressentimento. E quanto mais investigava, mais do lado dela eu ficava. Se antes eu já queria comprar quilos de merchandising, hoje em dia ainda quero comprar mais só para ter a certeza que ela vai ter um cheque no final de todos os meses. Porque o que esta mulher passou, no lugar dela nem sei o que faria. Mas vamos começar pelo princípio. A nossa tia Naoko é uma pessoa muito reservada, deu poucas entrevistas, portanto não temos assim grandes informações sobre ela além do básico. Naoko Takeuchi nasceu a 15 de março de 1967 em Kofu, no Japão. Em 1999 casou-se com Yoshihiro Togashi, o autor de Hunter x Hunter, e juntos têm 2 filhos. Os seus pais eram, ou são, Kenji e Ikuko Takeuchi, e tem um irmão mais novo chamado Shingo. Os nomes são familiares? Wink, wink, wink. Eu acho que os meus vizinhos me odeiam porque isto não é normal. Quando eu decido fazer vídeos é quando eles põem a fazer obras. I don't get it. Quando ela entrou no ensino secundário, numa escola local, inscreveu-se nos clubes de mangá e astrologia. A Naoko sempre foi apaixonada por estrelas, por planetas, constelações e principalmente leitura. Começou então, na altura, a desenhar e a desenvolver mangás como forma de escapismo, especialmente para fugir ao stress durante os exames de admissão à universidade. Apesar de tanto talento em bruto, o pai aconselhou-a a seguir os estudos na área das ciências. E em 1986, a Naoko formou-se em farmacologia na universidade e conseguiu um emprego no hospital universitário local. Ainda assim, submeteu o seu primeiro trabalho oficial, Love Call, à editora Kodansha. Este one-shot rendeu-lhe aos 19 anos de idade a distinção como melhor nova artista da revista Nakayoshi, uma das mais importantes do Japão, quando o tema é Shoujo, virado para o público feminino. A Nakayoshi, só para vocês terem uma ideia, é a revista que deu a conhecer ao mundo grandes êxitos como Candy Candy, Suntail, Ashita no Naja, Mermaid Melody e até Cardcaptor Sakura. Ou seja, já se via que a Naoko, ela tinha um molho, sabem? Ela tinha um tempero. Ao longo dos anos foi trabalhando noutros projetos da Kodansha, até que, em 1990, surgiu-lhe uma ideia que queria mudar a sua vida. Mas antes disso, vamos falar um bocadinho sobre este mundo onde a Naoko se meteu. A indústria dos mangás e animes é um dos setores mais importantes do Japão, se não o mais importante de todos, dado o boom em popularidade das últimas décadas. O seu papel é de extrema importância a nível nacional como internacional, sendo uma poderosa arma de soft power, ou seja, a capacidade de influenciar culturalmente outros países sem recorrer ao uso da força. No fundo, o que os Estados Unidos têm andado a fazer com o resto do mundo desde os anos 30, o quê? Achavam que aqueles musicais coloridos e os intermináveis filmes de super-heróis eram só puro entretenimento? Inocentes. O soft power é uma maneira altamente subtil e eficaz de espalhar não só o idioma, como costumes, festividades típicas, políticas, levar outras formas de pensar a países culturalmente diferentes e ainda atrair turismo. E como é que os animes e mangás fazem isto?
incorporando, por exemplo, elementos da vida urbana e rural, eventos culturais como as tradições de Ano Novo ou o Hanami, mostrando locais da vida real ou até como são um país organizado e civilizado. Eu posso não falar uma palavra de japonês, nunca estive no Japão, mas reconheço esta esquadra em qualquer lado, sei que edifício é este e onde fica, assim como reconheço esta torre e sei precisamente a altura que tem, sem ter que pesquisar na internet. Além de andar a sonhar com uma viagem ao Japão desde pequena. Estão a ver como funciona? Os animes e os mangás atuam como embaixadores fictícios, passando uma imagem positiva do Japão no estrangeiro. Até nos esquecemos das atrocidades que cometeram no período imperial. Não. Foco. Vamos manter-nos no tema. A indústria de mangás e anime gera bilhões de dólares anualmente, o que significa que alguém, ou vários alguéns, estão a ser seriamente maltratados nos bastidores. Nunca falha. Apesar da exploração de trabalhadores por parte de grandes estúdios como a Mapa Desgraçada já ter virado um meme na internet, a verdade é que é um dos grandes problemas da indústria japonesa. Até um comitê de direitos humanos da ONU já fez estudos e avisos sobre as condições de trabalho dos artistas no Japão. Vamos por partes. Antes de virem em formato de livro, os mangás são publicados em revistas. Cada revista contém diferentes capítulos de diferentes histórias. Revistas icónicas como a Shonen Jump, Shonen Sunday ou a Morning, ao contrário do que acontece com a banda desenhada e com as novelas gráficas aqui no Ocidente, que são de publicação mensal, trimestral ou até mesmo anual, estes capítulos de mangá são publicações semanais. E com capítulos refiro-me a no mínimo umas 20 páginas. Estão a entender o nível de insanidade? Vocês terem de entregar esse volume de trabalho semana após semana, sem descanso. Sim, porque estes prazos, incrivelmente apertados, obrigam os mangakas, os autores, a enfrentarem grande pressão por parte dos editores para terem capítulos novos a tempo. Sem falar nas condições de trabalho duríssimas e horários extensos. Criar capítulos à velocidade da luz, colorir, esperar aprovações dos editores e rezar para que sejam positivas, se não têm de começar às vezes do zero. Tudo isto num ciclo que se repete semanalmente. Eu não sei, eu já teria enlouquecido. Existem também publicações de formato mensal, bimensal, sendo mais comum a publicação mensal. Porém, as críticas à indústria são transversais. Exaustão extrema, muita interferência no processo criativo, saúde física e mental afetada e principalmente muita exploração. Só para vocês terem uma ideia, as bandas desenhadas da Switch eram de publicação mensal e contava com equipas de pelo menos 12 pessoas. Na indústria dos mangás, os autores que têm possibilidades para isso contratam assistentes, mas grande parte trabalha sozinho, completamente sozinho. Alguns chegam a fazer jornadas além das 24 horas só para conseguir cumprir prazos. Acho que será escusado explicar a importância de um descanso regular na nossa saúde física e cognitiva, né? É claro que toda esta exploração vem com consequências. Em dezembro de 2024, o mangá Spy X Family foi colocado num hiato de um mês praticamente. O autor Tatsuya Endo enfrentava problemas de saúde e teria que se afastar da publicação do mangá com o fim de se recuperar. Já o outrora mencionado Yoshihiro Togashi, ele passou a sofrer da coluna de tal forma que é impossível ficar sentado tempo suficiente para conseguir trabalhar como antes, sem enfrentar dores horríveis. Eu acho que li algures que ele agora fazia tudo deitado. Imaginem o estado em que a vossa coluna tem que estar para vocês não conseguirem desenhar sentados. Ele tem que trabalhar deitado. Como consequência, o Hunter x Hunter tem passado por diversos hiatos. O mais recente foi anunciado agora também no fim de 2024. O autor do lendário mangá Berserk, Kentaro Miura, faleceu em 2021 aos 54 anos devido a uma dissecção da aorta, uma doença causada pela tensão alta e agravada pelo stress. No Japão existe até um termo específico quando se fala deste tipo de mortes, karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. As revistas de mangás atingem os milhares e algumas até os milhões de cópias em circulação todos os meses. Mas a que preço? A questão salarial nem se fala.
Contratualmente, os artistas são pagos a cada mês por cada página que produzirem e os royalties são mediante os volumes vendidos. A maioria é forçada a procurar segundos empregos, enquanto as revistas lucram bilhões em cima do seu trabalho. No mundo dos animes, quase nada muda. Em maio de 2024 saiu um relatório da ONU que alertava sobre os diversos problemas da indústria. Salários diferentes para homens e mulheres, discriminação étnica, sim, existem etnias no Japão, na contratação de empregados, salários miseráveis, assédio moral e sexual, salários que não são pagos, extrema exaustão que leva a problemas de saúde, enfim. Conseguem imaginar. Apesar da indústria ser incrivelmente lucrativa, a fuga à contratação oficial de animadores é comum. Muitos são freelancers ou são trabalhadores independentes e, não estando protegidos pelas leis laborais, os estúdios olham para eles como descartáveis. São-lhes impostas longas horas de trabalho e péssimas condições laborais que sequer chegam a compensar a vergonha de salário que ganham. Muitos criadores são levados a assinar contratos que não protegem os seus direitos sobre as propriedades intelectuais que criam, dando quase uma carta branca aos estúdios para explorar ambos até onde quiserem. A falta de leis e ações do governo que protejam criadores, autores, animadores, o que seja, ajuda a que estúdios não enfrentem quaisquer consequências legais. Como consequência, muitos animadores experientes estão a sair da indústria e já se fala numa falta de mão de obra histórica. Ninguém quer trabalhar no mundo dos animes. Nisto tudo, quem tem mais poder são os canais de televisão, as agências de publicidade e investidores particulares. São eles que controlam as receitas e arrebanham a maior parte dos ganhos, deixando uma fração bem pequenina para os estúdios. Estes, por sua vez, viram-se com o pouco que recebem, o que impossibilita o aumento de salários e melhores condições de trabalho para os trabalhadores. É um ciclo vicioso. Não estou a desculpar os estúdios de maneira nenhuma, eu acho que estão todos errados nesta história, à exceção dos artistas. Só para vocês perceberem o tamanho da insanidade que é a indústria dos animes, no passado, desde a produção até à emissão em televisão, costumava levar no mínimo 1 ano. Hoje em dia, este processo consegue ser reduzido para 3 meses. Como? Acho que vocês já perceberam como. Neste sistema são lançados anualmente entre 180 a 250 animes. O resultado final é uma diminuição geral da qualidade numa indústria à beira do colapso. Enquanto a Naoko trabalhava no mangá The Cherry Project, sobre patinagem artística, em 1990, surgiu-lhe a ideia de fazer uma história à parte sobre heroínas femininas num cenário espacial, uma espécie de Capitão Harlock com um all-female cast. Daí nasceu a ideia, que viria a ser codename Sailor V. Inicialmente um one-shot publicado na revista Run Run, em 1991, acompanhava as aventuras de Minako Aino, uma menina de 13 anos, que um dia encontra um gato com uma lua crescente na testa. O gato revela-lhe que ela possui poderes para se transformar numa guerreira navegante e dá-lhe a missão de proteger o planeta Terra em nome do seu planeta guardião, Vênus. Nasceu então a navegante de Vênus e a sua luta contra a Dark Agency, os vilões do mangá. Nesse mesmo ano, a Toei, um dos maiores estúdios do Japão, responsável por outras animações clássicas como Dragon Ball, Doraemon, Cavaleiros do Zodíaco, demonstrou interesse em adaptar a Sailor V num anime. E, caso não saibam, a Toei nos anos 70 era expert no assunto. Lançou inúmeros animes de Mahou Shoujo, alguns dos quais são bastante lembrados no género. Havia todos os motivos para os deixar adaptar a Sailor V. A Naoko tratou então de desenvolver e alargar o conceito da Sailor V. Só a história do one shot não seria suficiente. Mas quanto mais a Naoko desenvolvia, mais o projeto ganhava outros contornos. E para os que não estão familiarizados, até o surgimento da Navegante da Lua, os animes mais tradicionais do género, Mahou Shoujo, tinham um formato um pouco diferente. Oficialmente, o primeiro do género foi Sally, a bruxa, e a partir daí surgiram muitos outros com histórias e elementos semelhantes. Nunca existia propriamente uma origin story para os poderes da personagem central,
habitualmente já eram princesas, já com poderes mágicos, que vinham de outros reinos, iam parar ao planeta Terra ou iam simplesmente para a superfície, geralmente com uma missão específica. A protagonista deixaria então o seu reino e, pelo caminho, hipnotizava uma família para acreditarem que ela também fazia parte. Nada de problemático aqui. Acompanhada de animais falantes, tomaria como missão ajudar os humanos a enfrentar diversos desafios. Ou tinham deixado de acreditar nos seus sonhos, ou tinham por algum motivo perdido a esperança, ou tinham dificuldade em lidar com algum evento recente, ou duvidavam das suas próprias capacidades, e por aí vai. A fórmula de cada episódio era quase sempre a mesma. Começávamos com uma situação corriqueira do dia-a-dia, que era interrompida por um encontro com alguém a precisar de ajuda, íamos ao backstory dessa personagem, a protagonista fazia tudo o que estava ao alcance para ajudar, existiria um último esforço, vinha depois o final quase sempre feliz, fim do episódio. É o que eu chamo da história triste da semana. Ao longo do anime, a personagem principal ia quase de porta em porta a resolver os problemas da cidade onde se instalava, a devolver sonhos e esperanças, até porque às vezes isso tinha impacto direto no seu reino de origem. Neste tipo de animes poderiam também aparecer antagonistas menores, digo que atuavam mais como alívio cómico e que não eram assim ameaças catastróficas à segurança do mundo, por exemplo. Existiam variações, é claro, mas a linha costumava ser mais ou menos esta. A Naoko agarrou em alguns destes elementos, como já devem ter percebido, mas ainda faltava algo. Sendo uma grande fã dos Super Sentai, que aqui no Ocidente são conhecidos como os Power Rangers, incorporou esse aspecto de equipa que luta contra as forças do mal. Incorporou as transformações de roupas civis para uniformes de combate, as atribuições de cores simbólicas a cada membro do grupo, as armas/sceptros que evoluíam com o passado da história, novos ataques que são adquiridos mediante várias provas de coragem, situações de perigo ou character development, e os vilões da semana que atuavam em nome de um final boss. Ela contou em entrevistas que baseou também muito do que seriam as futuras Sailors na sua própria personalidade e vivências, como a sua passagem por templos ou a dedicação aos estudos. A Sailor V, a nossa navegante de Vênus, deixou de atuar sozinha e passou a ser integrante de um grupo liderado por outra pessoa. Combinando os elementos de Magical Girls, os uniformes escolares japoneses e a série tão popular Os Super Sentai, a Naoko criou uma das figuras mais emblemáticas e incontornáveis da cultura pop, a Pretty Guardian Sailor Moon, ou em português, Bela Guerreira, Navegante da Lua. O primeiro capítulo foi publicado na revista Nakayoshi a 28 de dezembro de 1991 e foi um sucesso instantâneo, dando mais confiança à Toei para o anime que estava por vir a 7 de março de 1992, pouco mais de 3 meses após a estreia do mangá. O mangá da Sailor V continuou também a ser publicado, agora mensalmente, e tendo o seu fim em 1997, funcionando como um antecessor da Sailor Moon. Hoje pode parecer um assunto assim mais do que batido, mas na época veio preencher um nicho de mercado que na altura não existia. Um grupo de super-heroínas bonitas, fortes e independentes a lutar contra as forças do mal, em confrontos épicos com personagens memoráveis e importantes lições sobre amizade e esperança, é a receita para o sucesso. Women's stories matter. Yeah. They just matter. Yeah. Inevitavelmente captou a atenção do mundo, com especial atenção, claro, para o público feminino. Havia também muitos rapazes a consumir a Sailor Moon, mas ai daquele que assumisse. As convenções da sociedade ainda não estavam preparadas para essa conversa. Mas regressando à produção do anime.
Imaginem como a Naoko se terá sentido. Ter um dos reis da indústria a adaptar o teu trabalho é um sonho tornado realidade. O que poderá correr mal? Como nós já falámos na secção anterior, as revistas exigem dos mangakás uns prazos inacreditáveis, o que inevitavelmente leva a horários de trabalho absurdos. Se neste contexto já é um inferno, imaginem com um dos maiores estúdios em cima de vocês. Originalmente, tanto o mangá como o anime teriam apenas um único arco, o Dark Kingdom, e os protagonistas morreriam no final, uma coisa bem a Shakespeare. Mas tanto o mangá como o anime fizeram tanto sucesso que a Toei basicamente obrigou a Naoko a continuar a história. Ou seja, a tia Naoko deu continuação à Sailor Moon na força do ódio. Eu li algures que, por volta desta altura, ela começou a medicar-se contra o stress. Não sei até que ponto isso é verdade, mas... E como já vimos noutros exemplos anteriores, a saúde dela ter sido afetada, sinceramente, não me surpreende. A adição da Chibiusa, por exemplo, nem foi ideia da Naoko, mas sim de um dos editores, só para terem um plot e a história poder continuar. Toma aí uma criança, o resto vais inventando. Não admira que o arco Black Moon e a temporada R sejam tão... estranhos? A Naoko não idealizou nada daquilo. O controle criativo ficou na casa do c****. Mas porquê que ele não se recusou a continuar? Vocês estavam a prestar atenção na secção anterior? Como se tudo isto não bastasse, ao longo da série, os créditos que lhe deram foram exclusivamente como criadora da Sailor Moon. That's it. Nem consultora criativa deixaram a mulher ser. E dizem as más línguas que a relação da Naoko com a equipa do anime era tensa, de cortar à faca. Quem acompanha este canal sabe a adoração que eu tenho pela Sailor Moon. É sem dúvida o meu anime de eleição. Foi um dos primeiros que vi durante a infância e é basicamente responsável por moldar a minha personalidade e a forma como vejo o mundo. Admirava imenso a forte amizade que unia as navegantes, o altruísmo delas e principalmente as mensagens sobre redenção, felicidade e paz interior que são transmitidas de episódio em episódio. No geral, eu adorava o sentimento de esperança que a história carregava. E na minha opinião, a Sailor Moon tem só uma das melhores direções de arte dos animes tipo de sempre, só perdendo para as minhas divas da noite, as Cat's Eye. Aquele anime é um deleite para os olhos. Nem tenho outra forma de explicar. Os cenários, os figurinos, as transformações, o design dos personagens, a banda sonora, é tudo 10 de 10. É absolute cinema. Até o filtro cor-de-rosa que aparentemente nunca foi intencional, até isso ficou incrível. Mas quando se fala de plot e tendo o mangá em conta, fica muito aquém. Long story short, a Toei massacrou a história original. Massacrar talvez seja um termo muito forte. Diluíram a história ao ponto de ficar irreconhecível. E como não, algo que tinha 60 capítulos acabou com 200 episódios. The math ain't mathing. Isto é um canal de baixa renda. Com o mangá num calendário de publicação mensal e a ser lançado ao mesmo tempo que o anime, havia menos de 2 meses de diferença entre os dois meios. Com essa discrepância, enquanto a produção esperava mais plots que pudesse adaptar, tiveram de ganhar tempo de alguma forma. Encher chouriças. E como é que se enche chouriças no audiovisual? Com episódios filler. Muitos episódios filler. Se eu tivesse que fazer as contas, diria que 57% do anime é filler, além de apostar muito num lado slice of life, mostrando situações do dia-a-dia como eventos escolares, férias, idas ao dentista, o anime acabava por inventar plots que nunca existiram no mangá, como o arco dos cristais arco-íris, o romance super errado da Naru com o Nefrit, a crise de identidade da Olho de Peixe ou o arco em 6 partes da Rainha Neelenia. Lembram-se de eu ter dito que a Naoko foi obrigada a continuar a história além do primeiro arco? Pois bem, o arco da Árvore Makai, na segunda
segunda temporada foi inventado unicamente só para lhe dar tempo de desenvolver o mínimo de plot que pudesse ser adaptado para a segunda temporada, para o arco que viria a ser o Black Moon. A decisão foi tão em cima da hora que ela mal teve tempo de pensar no que é que ia fazer. O que é que viria a seguir? Ela não tinha vilões, ela não tinha storylines, nada. Por isso é que o editor lhe deu a ideia da Sailor Moon ter uma filha. Em vez de atrasarem a estreia, que seria o mais lógico, martelaram 13 episódios seguidos de coisa nenhuma, porque dinheiro. Porém, todavia, entretanto, apesar de serem empecilhos ao avanço da história, serviram largamente para aprofundar o lado humano dos personagens, muito além daquilo que era mostrado no mangá. E recebemos character development não só para os heróis, como para os vilões. Isso contribuiu para o aumento da sensação de perigo e risco e attachment, quando certos sacrifícios e decisões difíceis precisavam de ser tomadas. Não era à toa que os eventos trágicos nos punham a chorar que nem condenados. Eu ainda não me recuperei da morte do Safira. Os vilões que eram simplesmente apagados da existência no mangá, no anime recebiam redenções e vidas novas, e quando morriam, era sempre como último recurso. A navegante da lua tentava sempre salvá-los de alguma forma, mantendo-se fiel à mensagem original sobre esperança. Só que, enquanto apostaram fortemente no character development, o world building foi quase esquecido. A produção tinha que esperar que novas páginas do mangá fossem lançadas, só que na altura em que chegavam às suas mãos, já tinham avançado tanto com este desenvolvimento paralelo que era tarde demais para introduzir conceitos novos, já que alguns acabariam por contradizer aquilo que havia sido estabelecido no anime. Adaptaram sim, mas tanto quanto deu. Como resultado, o anime é quase um universo alternativo do mangá e um bem mais reduzido. Minúsculo até, porque restringe-se muito ao planeta Terra. Já no mangá, conhecemos e até chegamos a ver outras civilizações fora do nosso planeta, arquiteturas pitorescas, vemos muito mais da Lua e do Milénio Prateado e outros locais espalhados pelo cosmos. O anime simplificou tudo isto, ou seja, apagou. Fingiu que não existe. Desconstruíram quase tudo o que a Naoko criou. Galaxy Cauldron. Quem é ela? As princesas do Sistema Solar. Quem é ela? O Sailor Quartet. Quem é ela? O Castelo Miranda. Quem é ela? Coronis. Quem é ela? O Palácio Galáctica. Quem é ela? A Phobos e a Deimos. Quem é ela? A Espada do Milénio Prateado. Quem é ela? Acho que deu para perceber. O tom mudou drasticamente também. O mangá foi concebido para ser consumido por adolescentes, enquanto que a Toei quis algo mais abrangente que envolvesse crianças. Foi basicamente o que fizeram também com o Yu-Gi-Oh! Afinal, são as crianças que vão atazanar os pais para lhes comprar os brinquedos baseados na série. Como resultado, muito do gore e da violência foi amenizado e até cortado, e temas mais sérios foram completamente descartados. As Inner Senshis foram tornadas mais atrapalhadas, principalmente a Usagi, a ponto de ficar extremamente caricato.
Ela anda sempre atrasada, tem sempre más notas, é sempre desastrada, tem sempre uma péssima letra. Às vezes até nos esquecemos que ela tem qualidades e não são poucas. Acho que o que separa tanto o mangá do anime é a coesão da narrativa, a ligação de arco para arco. No anime é muito mais desconectado, não parecia uma história contínua. A cada temporada, assim como a cada arco, havia um vilão diferente, mas no anime, a cada temporada tinhas um vilão diferente, que em nada se relacionava com o anterior, e no fim voltava tudo à estaca zero, sem grandes consequências, como se alguém, ao fim de 40 episódios, fosse lá e carregasse num botão de restart. O assunto era praticamente esquecido, nunca mais mencionado, como se não tivesse acontecido. Já no mangá, os riscos vão aumentando de arco para arco, tomando gradualmente um tom mais sério. Os vilões, além de se conhecerem, estão interligados por um final boss, o Caos, a fonte de todo o mal, que vai assumindo diferentes formas ao longo do tempo. A Sailor Moon derrota-o, mas é deixado subentendido que, assim como no passado, o Caos voltará a surgir e continuará a tomar outras formas. O conceito de destruição e renascimento como eventos cíclicos é muito mais notável e muito mais presente no mangá. A primeira e a terceira temporada do anime ainda tocam nesse assunto, mas muito ao de leve. No mangá é mostrado com muito mais detalhe como vidas anteriores e eventos do passado afetam o presente e até o futuro. Há um fio condutor muito mais evidente que atravessa toda a linha do tempo e que torna tudo muito mais interligado. O anime quase que pode ser visto fora de ordem sem se perder grande coisa. As mudanças melhoraram o anime? Melhoraram. O ritmo é melhor? É. O storytelling é melhor? É. Mas era a história que a autora queria contar? Não. Ler o mangá foi descobrir uma versão totalmente diferente de uma história que eu achava que conhecia. E se eu me senti assim, imagina como se terá sentido a Naoko. Se todas estas mudanças já não fossem suficientes para fazer qualquer autor chorar de raiva, ainda enfiaram 3 filmes filler que em nada afetam a história principal. Enfim, o anime foi um sucesso incontestável, com 5 temporadas e sendo emitido em mais de 50 países. O pai deste canal, o Higino Straffi, citou a Navegante da Lua como uma das suas principais inspirações quando criou as Winx. Já a criadora do Steven Universe, Rebecca Sugar, também citou a Sailor Moon como uma inspiração na concepção da série. A patinadora russa, Evgenia Medvedeva, eu não sei como é que eles conseguem dizer isto rápido, fez uma apresentação baseada na Sailor Moon durante o Dreams on Ice, em 2016. A tia Naoko, em agradecimento, até se encontrou com ela e ofereceu-lhe um desenho autografado. Ela ganhou a vida, eu já não pedia mais nada depois disso. A popularidade do anime deu origem a várias peças musicais, videojogos, jogos de tabuleiro, atrações em parques temáticos, um espetáculo no gelo, doujinshis, alguns deles eu já falei aqui no canal, link aqui em cima, quilos e quilos de fanfiction, cosplayers dedicados, isto sem falar nos milhares de produtos de merchandising que foram criados e que ainda hoje continuam a ser comercializados. Já não bastava o sucesso no pequeno ecrã, ainda gerava dinheiro por tudo quanto é lado. Como seria de esperar, com o impacto da Sailor Moon e heroínas femininas em alta, começaram a surgir outras séries com a mesma temática. Surgiram muitas copycats. Muitas séries que queriam copiar ou basear-se no conceito da Sailor Moon, alguns com bastante sucesso, mas nenhuma supera a nossa Queen. Tipo, she's the blueprint. Em 1994, os americanos, sempre com inveja daquilo que não é criado no país deles, tentaram um live action da Sailor Moon. Isto pode ser um vídeo à parte porque... Flying higher than a bird. Sailor, Sailor Moon. She's got a life in the sky and another here on earth. Sailor, Sailor Moon. Her talking cat Luna
Falando em live actions, uma série live action da Sailor Moon foi lançada em outubro de 2003. Aposto que muitos de vocês nem sabiam que existia. Pois bem, existe e é tão cringe quanto possam imaginar. Lembram-se de eu ter dito lá atrás que uma das principais inspirações da Naoko foram os Super Sentai? A vibe do live action é mesmo essa. Acrobacias doidas que desafiam a gravidade, as transformações toscas, atuações constrangedoras, os vilões da semana ridículos e os efeitos especiais duvidosos. É o conceito de camp elevado ao cubo. Ah, 社長 あんたそのためにウサギを利用しようとしたのか。だったら月野さんプリンセスを守って。炎と情熱の戦士セーラーマーズ。火星に代わってアッシャピオシュープリーサンダゾイサイトが変な気を起こさなければ。ジェダイトが集める人間どものエナジーを大いなる悪に捧げるとしよあの小僧は失敗続き。そろそろ見限られては。う。わらわのために必死に動いておる。プリンセス潰しもお前には荷が重すぎるのではないか。ならばお前がやればいいだろう。できるかどうか知らんな。今よ。ベリル様。
ゲットも無駄よ。シャインアクアーンイリュージョンフラワーハリケーン。 Isto é real, ok? É oficial. Não é nenhuma produção independente. Há que ser muito profissional porque se fosse eu... não ia conseguir fazer uma série destas de cara trancada. Tipo, não ia dar. E ainda assim, na época, esta era a versão que a Naoko mais gostava, porque até à data era a adaptação mais fiel do mangá e porque o seu envolvimento na produção foi muito maior do que no anime, onde descartaram as suas opiniões e as suas ideias. E tal como ela sempre quis, o live action adapta o primeiro arco do mangá, com os protagonistas a morrerem no final. Mais de 10 anos depois, a diva venceu. Nunca desistam dos vossos sonhos. Mas tenho de admitir que, apesar da ambiência tosca, o plot é bom. As personagens são interessantes, algumas bastante complexas, há temas pesados ali e isso rende sempre qualquer coisa. A Júpiter e a Vênus, para mim, rainhas. Na minha opinião, é o que salva o live action de ser uma completa palhaçada. Anos depois, em 2012, a Kodansha, que a partir de 92 começou a publicar os capítulos da Sailor Moon em formato de livro, e a Toei Animation, carrasco da coitada da Naoko, anunciaram que seria lançado um novo anime para comemorar os 30 anos da série. Seria uma adaptação muito mais fiel ao mangá e ficou agendada para julho de 2014, dali a 2 anos. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque o título, Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, fez-me acreditar que seria um anime passado no segundo milénio prateado, porque Crystal Tokyo. Faz sentido, certo? Certo? You dumb bitch. E quem acompanha este canal sabe, eu ando há anos a sonhar com um anime que adapte o primeiro ou o segundo milénio prateado. Eu achei que vinha aí. E não veio. Não sou só uma palhaça, sou o circo inteiro. Mas a Toei prometeu e entregou, porque, ao contrário do que aconteceu nos anos 90, este novo anime foi uma recriação quase quadro por quadro do mangá. Uma coisa bizarra, como se ele ganhasse vida. もうウサギったらセーラー V ちゃんを見習ってほしいわ。なんかつけて剥がしてほしいの？わかったわかった。Os primeiros episódios foram lançados e quase que automaticamente ridicularizados na internet. A animação era tosca, ela parecia inacabada, com ângulos e poses constrangedoras, sem o mesmo cuidado que o anime anterior, enfim. Como eu disse lá atrás, fruto de uma indústria bilionária. No geral, os fãs ficaram desapontados. Eu fiquei desapontada. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Agora, algo que eu não consigo criticar de forma alguma é a banda sonora. Não só as músicas de abertura e de encerramento, mas as músicas usadas ao longo dos episódios são épicas. Não há uma música má neste anime.
alguma coisa tinham de fazer bem. Outra grande queixa foi o ritmo da história. Como esta adaptação era tão fiel ao mangá, deixou mais evidente do que nunca o grande problema que a Naoko tem nesse campo. Os personagens mal tiveram tempo de desenvolver, os vilões apareciam e morriam às vezes quase no mesmo episódio. Desta vez não teve o mesmo impacto. Lamento, Naoko não teve. O Safira morreu e eu não senti nada. Na terceira temporada foi trazida uma equipa diferente, um novo realizador, novos animadores, tudo foi mudado e o resultado melhorou um pouco. A animação melhorou, os efeitos visuais melhoraram, o argumento melhorou também, mas pouco mais que isso. Apenas os 3 primeiros arcos do mangá foram adaptados em formato de série, contando com 39 episódios. Os arcos Dream e Stars, que no anime dos anos 90 equivalem às temporadas Super S e Sailor Stars, foram lançados como filmes com 2 partes cada um. Os filmes são giros, continuam a ter os mesmos problemas já notados no anime, mas não são de todo maus, já vi coisas piores. E desta vez eles puderam contar com a Naoko como supervisora-chefe, e o resultado ficou à vista. Podendo finalmente ter a sua visão concretizada, no último filme ela agradece aos fãs que acompanharam a série até ali. Por enquanto, estes 4 filmes são a última mídia amplamente disponível relacionada à Sailor Moon. O hype desapareceu assim tão depressa como apareceu, e não causou nem perto do impacto que o anime dos anos 90. Quase nem se fala dele, sem ser para apontar as falhas na animação ou fazer comparações entre as duas versões. A vida de um artista nunca é fácil. Apesar de ter criado um dos maiores ícones de sempre, a Naoko ainda teve que lutar muito para ver as suas ideias ganharem vida e a serem representadas fielmente. Não admira que não seja fã do primeiro anime. Viu a sua maior propriedade intelectual explorada até ao tutano e igualmente amada por milhões de pessoas, mesmo não sendo a visão que idealizou. Isso deve doer. E desde então, ela tornou-se muito protetora do mangá, sem grande intenção de ceder direitos para futuras adaptações, e criou inclusive um estúdio, Princess Naoko Planning, dedicado a gerir as suas propriedades intelectuais. Já escreveu o seu nome na história, criou um império, uma fonte constante de renda, tem um casamento feliz, ela não precisa de levantar ondas. J.K. Rowling aprende com ela. A Toei Animation continua a ter os direitos do anime, mas com os rios de dinheiro que este franchise ainda rende, eles não têm a necessidade de o explorar ainda mais. Continua à espera de um spin-off sobre o Milênio Prateado, não. Este vídeo ficou bué longo, credo! Se vocês resistiram até ao final, comentem aí abaixo. # só os fortes sobrevivem. Quero ver quantos de vocês é que chegaram até ao fim do vídeo. You know something, you rich? I think this just might be my masterpiece.